Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Deus seja louvado por termos chegado hoje aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Que você possa nesse momento depositar toda a sua preocupação aos pés do Senhor. Porque diz a palavra que o Senhor, Ele cuida dos nossos. Então, se você crê, nesse momento, confie e descanse no Senhor. Entrega ao Senhor o que há no teu coração. Toda a preocupação, toda a insegurança, toda a incerteza. O que ficou em casa lá, entrega ao Senhor. O que você vai fazer amanhã ainda, olha, entrega ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado, estamos nós aqui nessa noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor em nossas vidas? Pedimos ao Senhor por misericórdia, por perdão e por graça nessa noite. Que a Tua graça venha alcançar os nossos corações. Porque nós somos carentes do Senhor. Não há nada nesse mundo que venha nos completar a não ser o Senhor Jesus. Que nessa noite, Pai, os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, Pai, que neste lugar o Senhor possa enviar anjos e ministradores da Tua palavra sobre cada coração que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, em nome de Jesus, toda cilada, toda interferência, toda distração, todo desânimo, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, nos afasta da Tua presença. Queremos estar nessa noite nos Teus pés, ouvindo, Pai, e aprendendo do Senhor. Então fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Fala ao meu coração. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor sabe que sou pó. O Senhor conhece cada coração que está nessa noite aqui. Cada necessidade em particular o Senhor conhece e o Senhor sonda. E que nessa noite o Senhor venha tocar. Não porque merecemos, mas porque a Tua misericórdia, o Teu amor tem nos alcançado hoje. Então vem tocar em cada coração nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, eu sei que ainda está em tempo. A gente está vendo umas carinhas novas aí. Que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui no nosso meio. Então, se você não falou com o irmão ainda, que dia é hoje? Que dia é hoje? É 6, é? 6 de janeiro, dá tempo de desejar ao irmão feliz ano novo. Então deseja ao irmão aí, feliz ano novo, irmão. Para aqueles que vocês não viram no culto de ano novo, né? Que o seu ano seja um ano de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu já cheguei aqui desde 5 horas da tarde. Você já chegou? Amém? Eu já cheguei aqui, chegamos, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. E aí, como o pastor já compartilhou com a igreja, nós vamos tratar sobre, todos conseguem ler assim longe? O que é que está escrito aqui? Eita, só o irmão Santos conseguiu ler? Foi o irmão Santos que falou? Agora melhorou. Vamos falar sobre o que hoje, irmãos? Felicidade. Vamos refletir um pouquinho sobre felicidade. E aí você vai perguntar ao seu irmão sem esperar uma resposta, certo? Você pergunta ao irmão: irmão, o que te faz feliz? E fica a interrogação. Nos dias de hoje, esse tema, ele parece estar tão longe da gente.
Nós temos visto e vivido na sociedade uma corrida de 100 metros em busca da nossa felicidade. E aí você quer chegar primeiro do que o outro que está do seu lado, porque você deseja a felicidade, mais do que tudo na sua vida. E aí você pergunta: o que é para mim felicidade? Eu consegui gerar um filho, eu sou feliz porque gerei um filho. Para outros, a felicidade está em conquistar um bom emprego, em ter uma promoção, em ganhar dinheiro, em ter bons amigos. Eu quero que você pense nesse momento o que te faz feliz. Dá uma paradinha, dá uma descansada e reflete: eu sou feliz por isso. O que te faz feliz? Irmãos, a nossa sociedade tem vivido uma pilha de atividades, de sobrecargas emocionais, a ponto de algumas universidades dos Estados Unidos se unirem em um conselho e decidirem criar uma disciplina, para quem é professor aí pode se aproveitar, chamada felicidade. Hoje se estuda na universidade felicidade. Quem queria estudar sobre felicidade na universidade? Na minha época eu queria saber sobre isso. Hoje é um tema que está lado a lado conosco, porque nós vivemos literalmente um tempo corrido que muitas vezes esquecemos o que é ser feliz. E eu quero convidar você a ler agora o texto junto comigo, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Na verdade, esse conceito que a gente tem sobre felicidade está bem longe do que Deus nos ensina e nos revela em sua palavra. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o texto de Mateus capítulo 5. Amém. E diz assim o texto, do 1 ao versículo 11. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler junto comigo? Bem-aventurados os que choram, pois serão... Aleluia. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão. Bem-aventurados os puros de coração, pois... Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa vos insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Diga para o irmão do seu lado: você é um bem-aventurado. Para o irmão do outro lado: você é um bem-aventurado. Está dando uma glória a Deus. Tudo se resolve. E eu queria contextualizar os irmãos quando que Jesus começou a ensinar o sermão conhecido como Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. E diz assim, o capítulo anterior diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Então trouxeram-lhes todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou a todos. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam.
Então Jesus estava no contexto de trabalho. Ele estava fazendo e cumprindo a sua missão, como o que ele veio fazer aqui na terra, nos ensinar. E nesse meio termo, Jesus subiu ao monte e algumas pessoas o seguiram para aprender um pouco mais do Senhor. E nós vemos aqui, vamos ver versículo do 1 ao 2, diz assim: começou a ensiná-los. Uma coisa que chama um pouco a nossa atenção é que por onde Jesus passava, ele sempre se preocupava em ensinar a palavra. Então, não importava se você queria aprender ou não, se você estivesse com ele, você ia ouvir, porque ele tinha desejo de ensinar todos aqueles que estavam ao seu redor. E esse sermão das bem-aventuranças, Jesus discorre sobre algumas qualidades e algumas recompensas sobre cada tipo de pessoa que ele descreve em cada versículo, e assim nós vamos estar acompanhando o texto. O versículo 3, a gente vai fazer aqui algumas comparações. Jesus, ele fala sobre humildade. Eu creio que está no boletim, se vocês quiserem dar uma acompanhada nesses temas. Jesus fala sobre humildade versus orgulho. E uma característica que o Senhor tem nos ensinado desde sempre é sermos crentes humildes. E essa humildade que o Senhor fala aqui é a habilidade que eu e você precisamos ter para reconhecer que nós não vivemos sem o Senhor Jesus. Reconhecer que a nossa vida depende literalmente dele. Nós precisamos conhecer ao Senhor, crescer em conhecimento do Senhor. E quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus, me vem justamente à mente aquele texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É exatamente essa humildade que o Senhor nos ensina nesse texto. Ele nos diz o seguinte: olha, não interessa a humildade de condições financeiras que você possa ter ou não. O que me interessa é a humildade do seu coração. Até que ponto o seu coração reconhece que precisa de mim mais do que a própria vida. Essa humildade o Senhor tem ensinado nesse texto. E ela se contrapõe a algo chamado orgulho. Lá em Provérbios, diz assim, Provérbios 16, 18, diz assim, olha, o orgulho, alguns conhecem esse texto, precede a queda. Então Jesus nos ensina que temos que ser humildes e não orgulhosos. Humildade a ponto de reconhecer que a minha vida depende dele por completo. Diga assim comigo: a minha vida depende do Senhor por completo. Isso é precioso, irmãos, você perceber que precisa do Senhor mais do que a sua própria vida. E aí ele nos diz que há uma recompensa. Podemos comparar as bem-aventuranças como promessas do Senhor para a sua vida. Diga assim: eu tenho promessas do Senhor. Amém? Vou dar mais uma chance para aqueles que ficaram calados repetir comigo essa frase. Diga comigo: eu tenho promessas do Senhor. Aleluia. Irmãos, não importa o tempo nem a ocasião, não importa o lugar nem a sua idade, mas quando o Senhor derrama sobre a sua vida uma promessa, ela vai se cumprir. E aqui há uma promessa para aqueles que são humildes de espírito. E a promessa é que os humildes de espírito, o quê? Tem um texto aí. Os humildes de espírito pertencem ao reino dos céus. Quando Jesus fala sobre isso, esse reino que a gente não consegue ver,
a gente não consegue perceber, porque vivemos num Brasil onde não existe reinados. Mas o Senhor fala que nós receberemos um reino que não tem fim, um reino eterno que não se acaba. Nós receberemos a recompensa de um dia nos encontrarmos com o Senhor na glória. Aleluia. Mas essa recompensa só tem aqueles que são humildes de espírito. Aí você vai profetizar sobre a sua vida, dizendo assim: eu recebo. Todo mundo bem bonito, hein? Eu recebo a bem-aventurança da humildade. Amém? Aleluia. Aí eu pergunto a você e a mim: aonde está o nosso coração? O que tem prendido o nosso coração? Cantamos aqui uma música no louvor, que a autora dizia: Senhor, liberta-me de mim. E ela clamava ao Senhor: enche-me de ti, até que não haja mais espaço para nada, a não ser para o Senhor. E aqueles que estão acompanhando comigo conseguem perceber que quando nós somos humildes, nós percebemos que nós não podemos nada sem o Senhor em nossa vida. Diz o texto assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Senhor. Versículo 4, nós vamos observar. Diz assim: bem-aventurados os que choram, pois... Aleluia. Diga assim: eu serei consolado. E a gente tem aqui o choro versus o consolo do Senhor. E Jesus ensina aquele povo, nos ensina hoje também, que esse choro precisa acontecer. Nós precisamos permitir ser tocados pelo Senhor. Irmãos, nós vivemos dias em que a nossa sociedade tem tido um coração duro, um coração pesado, um coração egoísta. Pessoas que não conseguem mais nem chorar, porque já endureceu tanto o seu coração, que não sabe o que é chorar. Jesus diz: olha, aqueles que choram são felizes, são bem-aventurados. E você pensa: peraí, como é que pode eu chorar e ser feliz? O Senhor nos ensina com esse texto que este choro precisa ter o sentido de perceber a humanidade ao nosso redor. Eu não choro porque sou egoísta e porque eu estou sofrendo. Eu não choro porque eu penso apenas nos meus problemas, nas minhas dificuldades. O choro que o Senhor nos ensina nesse texto é chorar por aquele que está ao nosso lado. Chorar por uma sociedade que está carente do Senhor. Chorar por um povo que está distante do Senhor. Tem um texto que diz assim: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Mas hoje nós vivemos o inverso do que diz a palavra. Muitos choram com os que se alegram e se alegram com os que choram. E nessa noite Jesus chama a nossa atenção para que o nosso coração seja quebrantado e contrito na presença dEle. E aí temos uma recompensa. Aqueles que choram, não porque conseguem apenas olhar para o seu próprio umbigo, mas conseguem ver a necessidade da sociedade, a necessidade do irmão do seu lado, conseguem compartilhar a dor, compartilhar a alegria. O Senhor diz: olha, aqueles que choram serão consolados. Irmãos, esse consolo, ele está intimamente ligado com a palavra vitória.
Diz um texto lá em Apocalipse que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não tem nada mais precioso do que ter uma lágrima enxugada pelo Senhor. E aí você vai profetizar junto comigo o que diz esse texto. Pode colocar na projeção, versículo 4. Diga comigo: eu recebo a promessa da bem-aventurança quando chorar, porque serei consolada. Você crê nessa palavra? Diga assim: eu serei consolado. Aleluia, Jesus. Versículo 5. Temos o texto que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós temos aqui uma luta entre mansidão e a nossa ira humana. E o Senhor Jesus, quando ensina aos seus discípulos, olha, bem-aventurados os mansos, o Senhor queria dizer o seguinte para ele, e nos ensina nessa noite, que a mansidão que deve haver no nosso coração não é simplesmente a falta de ação por alguma dificuldade. É diferente isso, irmãos. Você chega assim e diz: poxa, como o irmão é manso. Aí quando você vai olhar o irmão, não é porque ele é manso, é porque ele é quietinho, parado, caladinho. Mansidão não tem a ver com esse tipo de característica. Jesus nos ensina que a mansidão é quando nós não nos deixamos contaminar pelo espírito de amargura. Diga assim: eu não vou deixar me contaminar pelo espírito de amargura. Sim, Senhor, escreve essas palavras no nosso coração, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós permitimos que o nosso coração esteja pesado, quando nós fugimos da mansidão do Senhor, o nosso coração é tomado por amargura, e raízes de amargura invadem o nosso coração, invadem as nossas emoções, quebram a nossa alma. E não pense você que você vai se amargurar sozinho. Você vai levar muitos com você. E o Senhor chama a nossa atenção. Olha, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Se puder projetar para os irmãos também acompanharem. Se os irmãos quiserem também abrir a palavra para estar acompanhando. Olha como isso é sério. Vamos ler juntos comigo, em nome de Jesus, amém? Para vocês não ficarem cansados aí só de ouvir. Vamos repetir comigo, olha. Tendo cuidado de que ninguém... Não, irmãos, pode ser melhor, em nome de Jesus. De novo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que no seu coração nessa noite, se há alguma raiz de amargura, que seja quebrada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Para que você tenha o seu coração curado, para curar pessoas. E aí nós temos a recompensa dessa bem-aventurança. A recompensa diz que seremos aprovados pelo Senhor. Voltando ao texto, Mateus capítulo 5, versículo 5. E aí a gente faz uma pequena reflexão, irmãos. Como nós temos nos comportado em relação ao perdão? E aí a gente diz: eu sou uma pessoa fácil, eu perdoo fácil, viu? Eu sou assim, eu perdoo fácil. Louvado seja Deus.
Porque o perdão nada mais é do que uma prisão que você constrói para o seu próprio coração, para a sua própria alma. E aí, quando nós não exercemos o perdão, nós estamos presos. E diz a palavra que nós não seremos aprovados e nem perdoados pelo Senhor. Isso é sério. Nós não devemos permitir que o rancor atrapalhe o nosso crescimento espiritual. E aí você vai repetir comigo: eu recebo a bem-aventurança da mansidão, porque herdarei a terra. Aleluia. Receba do Senhor nessa noite a mansidão no seu coração. Que o Espírito Santo venha sobre cada coração aqui nesse lugar, tocando, Senhor. Toca, Senhor, cada coração aqui, Pai. E o versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. E aqui a gente tem algumas palavras que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Temos a necessidade básica da vida, que é você se alimentar. Temos a satisfação e temos a morte. E uma característica que Jesus ensina nesse Sermão do Monte, particularmente nesse texto, é que o instinto natural do ser humano vai levar o ser humano a se alimentar e a beber água para sobreviver. Nós não vivemos sem alimento, sem água. Dessa mesma forma, o Senhor chama a nossa atenção para que a gente consiga perceber que nós não conseguiremos viver sem saciar a nossa alma da presença de Deus. A nossa alma, ela pode morrer se nós não estivermos com o Senhor. Jesus fala aos discípulos naquela ocasião, porque eles sabiam o que era passar necessidade. Talvez você não tenha tido essa experiência ainda de passar necessidade, mas aqueles que já passaram por necessidades conhecem o valor dessa palavra. Então que nessa noite você possa fazer essa comparação. Olha, da mesma maneira que a minha carne, meu corpo tem fome, tem que se alimentar, é minha necessidade de vida que a sua alma tenha sede e fome dessa justiça do Senhor, dessa palavra do Senhor, que venha colocar no seu coração. Se você não tem desejo de buscar ao Senhor, se você não tem curiosidade por folhear a palavra, se você não ama essa palavra, que nessa noite seja liberado em seu coração uma sede e uma fome insaciável da presença do Senhor, irmãos, porque é só essa presença que transforma a nossa vida. Não importa o tipo de conhecimento que você tem, não importa a formação que você tem, não importa a falta de conhecimento que você também possa ter. O que realmente importa para que eu e você consiga permanecer firme nesse caminho é o quanto o nosso coração deseja o Senhor. Diga assim comigo: eu desejo o Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, diz a palavra no versículo 6, que quando nós temos fome e sede dessa justiça, nós seremos satisfeitos. Nós não vamos passar por necessidades. Diz o texto da palavra: olha, abra a tua boca e eu te encherei. Só o Senhor é capaz de encher a nossa alma com a sua presença, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E aí a gente não pode deixar de refletir: o que tem ocupado a tua alma hoje? Quais têm sido
as nossas prioridades. Às vezes você realmente corre contra o tempo, literalmente. Você trabalha, você corre o dia inteiro, faz faculdade à noite, trabalha em 2 empregos, 3 empregos, faz um curso, 2 cursos, ainda tem família, ainda tem visita, ainda tem tantas coisas. E aí você se encontra num beco sem saída e você diz: bem, meu dia acabou, agora eu preciso mesmo é descansar. Senhor, desculpa aí, mas amanhã a gente conversa. Aonde tem estado a nossa alma, irmãos? Quais têm sido as nossas prioridades? Tem um texto que o pastor gosta muito de compartilhar conosco, os pastores dessa igreja. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que? As demais coisas serão acrescentadas. Quando o caminho que nós percorremos é o inverso, eu digo a você, sem medo de errar, que as demais coisas não serão acrescentadas em nossas vidas. Porque nós temos que acordar, irmãos, como igreja do Senhor, para buscar essa presença que transforma o nosso coração. E aí, versículo 7, nós estamos já concluindo. Diz assim o texto: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a gente vai voltar um pouquinho para o 6, porque eu esqueci da gente fazer a profecia da promessa aqui, das bem-aventuranças. Diga assim: eu recebo as bem-aventuranças daqueles que têm fome e sede de justiça, e serei farto. Em nome de Jesus, receba do Senhor. Versículo 7, nós temos 2 palavras que eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos. Ele fala sobre misericórdia, e nós sabemos que a misericórdia, ela é oposta à perversidade. E uma das características dos crentes, aqueles crentes fiéis, não perfeitos, porque não seremos perfeitos, mas aqueles crentes fiéis, aquelas características de misericórdia. Se você exerce misericórdia, diz o texto, você vai alcançar misericórdia. Irmãos, e é praticamente impossível você receber do Senhor misericórdia e não distribuir misericórdia. Se no seu coração não há misericórdia pelo sofrimento de alguém, por uma necessidade de alguém, ou por aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, se há no seu coração a ausência de misericórdia, que nessa noite você possa se permitir ser tocado pelo Senhor, e que o Senhor derrame no seu coração misericórdia, em nome de Jesus. Diz o texto, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E aí nós temos uma recompensa. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 18, versículo 25 e 27. A gente não pode deixar de ler essa passagem. Olha que coisa tremenda e profunda. É realmente uma recompensa do Senhor. Aí já está projetado, diz assim: olha, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com perversos reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Eu lendo essa passagem, irmãos, meu coração assim tremeu e temeu, porque a gente percebe que é uma retribuição do nosso comportamento. Quando nós somos fiel ao Senhor, Deus é fiel conosco. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos abençoa. E diz o texto: olha,
se você é misericordioso, fica tranquilo, porque você também vai alcançar misericórdia. Aleluia, Jesus. Nós temos como cristãos a obrigação de exercer misericórdia, porque servimos a um Deus que é misericordioso. Aí você vai falar comigo, versículo 7. Eu recebo a bem-aventurança da misericórdia. Aleluia. Versículo 8. Diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. E Jesus, quando ensina sobre essa passagem, Jesus sabe claramente que a nossa personalidade humana, ela se inclina voluntariamente a favor do pecado. Diz o texto de Jeremias que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração do homem. Jesus diz: olha, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Porque o Senhor se interessa por quem somos por dentro. O povo judeu tinha em sua cultura a preocupação exacerbada com a limpeza, com as purificações cerimoniais. E as pessoas naquela época pensavam que bastava se cuidar no seu exterior. Quando eu for fazer tal ação, eu tenho que lavar as mãos. Quando eu for fazer tal ação, eu tenho que tirar meus pés das sandálias. Quando eu for fazer isso, eu tenho que vestir tal roupa. Eles se preocupavam tanto com as cerimônias e esqueciam de purificar o seu coração. Aí Jesus diz: olha, bem-aventurados os puros de coração, porque terá uma recompensa para vocês. E qual é a recompensa dos puros de coração? Vocês verão a Deus, terão um acesso direto, verão a face do Senhor. E eu quero ler 1 João capítulo 3, 2 e 3, para a gente estar concluindo aqui essa ideia. Olha só que texto tremendo. Sim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque por enquanto somos só filhos de Deus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Deus se revelar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tem um texto que diz assim: olha, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós precisamos seguir essa corrida rumo à santidade, irmãos, para que sejamos bem-aventurados. Diga comigo assim: eu recebo a bem-aventurança dos puros de coração. Aleluia. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, existem pessoas que literalmente promovem guerra ao invés de paz. Pessoas que têm a habilidade de causar confusão e transtorno por onde passa. Essas pessoas o Senhor deseja exortar. Porque se você quer ser chamado filho de Deus, você precisa ser um pacificador. E em meio a tanta perseguição política que os discípulos já vivenciavam naquela época, como nós estamos vivenciando hoje no nosso Brasil, eu imagino tamanha euforia dos discípulos, como Pedro que arrancou ali um pedaço da orelha. A gente
interpreta que foi Pedro, né? Alguns textos não dizem que foi Pedro. Tamanha euforia porque eles tinham que agir contra aquela situação política que envolvia Roma e os judeus. Aí Jesus chega para eles assim e diz: olha, ao invés de Jesus dizer, a gente vai ganhar essa guerra, viu? Vamos junto aí, que a guerra já está vencida. Jesus diz: olha, bem-aventurados os pacificadores, viu? Porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí a gente tem uma reflexão, como lá em Romanos que diz: olha, se possível for, e enquanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. E eu pergunto, como pode Deus, um ser divino tão perfeito, querer descer a um escalão tão baixo e ser simplesmente reconhecido como Pai? Nós chamando o Senhor Deus e Pai. Se você é um pacificador, você vai ser reconhecido e chamado como filho de Deus. Quantos aqui são conhecidos assim? Olha, lá vai um filho de Deus ali andando na rua. Chega no trabalho e diz: eita, chegou o filho de Deus, se ajeita aí porque o negócio é outro nível. Muitas vezes somos reconhecidos assim, mas nós precisamos ter no nosso comportamento essa genética espiritual de ser pacificador, onde nós estivermos. É bem verdade que para algumas pessoas com algumas características mais fortes do que outras, mas diz ao Senhor que tudo é possível ao que crê. Aí você vai dizer comigo: eu recebo a bem-aventurança da paz. Aleluia. Se há ausência de paz no seu lar nessa noite, que você receba em nome de Jesus a paz que ultrapassa e que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para o último versículo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, eu vi esses dias, inclusive hoje, me lembrei muito desse texto quando estava lendo, sobre a perseguição da igreja. E desde a antiguidade, desde a época de Jesus, a perseguição ela sempre existiu, ela nunca vai cessar. A gente pode ver talvez com mais intensidade ou com menos intensidade, mas a perseguição à igreja ela vai acontecer. Desde aquela época Jesus já advertia aos seus discípulos: olha, haverá perseguição e sofrimento, tanto político como religioso na sociedade. E vocês precisam reconhecer que essa perseguição faz de você um homem feliz. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós temos a chave nas nossas mãos. E essa chave se resume aos princípios que Jesus deixou para toda a humanidade. E nós estamos sendo combatidos pelas forças do mal, para que esses princípios simplesmente deixem de ser exercidos, praticados, ensinados. Hoje não é diferente, irmãos. A igreja, ela clama por justiça divina. Nós começamos o ano há 6 dias, não sabemos como será o nosso ano. Há talvez tantos sonhos nos nossos corações, tantos propósitos, tanta coisa a compartilhar, mas também há, por outro lado, tantas incertezas. Como será o governo do nosso país? Será que eu vou conseguir segurar um emprego daqui a 4 anos? Será que a igreja vai conseguir permanecer firme em meio à perseguição? São tantas perguntas que rodeiam nossa mente nesses últimos tempos. Mas eu quero trazer à nossa memória o que o livro de Abacuque nos ensina.
Nós precisamos ser a sentinela que ora pelo avivamento da nossa nação. E aí a gente volta a alguns fatos históricos, porque não há avivamento sem antes haver perseguição da igreja. E nós temos que nos preparar para os dias que virão. E nós temos que reconhecer que seremos pessoas bem-aventuradas, porque seremos perseguidos por causa da justiça. Temos visto alguns testemunhos, até circulando nas redes sociais, em relação a algumas perseguições já de algumas igrejas aqui no nosso país, que isso não é de hoje, mas que estejamos, irmãos, preparados em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. A gente pode perceber, irmãos, que as bem-aventuranças, ela não se resume apenas a uma ótica humana, ao ponto de vista humano, mas ela tem uma ótica divina. Quando Jesus ensinou para nós no sermão aos discípulos, e hoje nós podemos ler essa palavra tremenda, ele diz: olha, vocês são felizes, e a felicidade que o Senhor nos ensina é independente de qualquer circunstância. Vocês são felizes aos meus olhos, diz o Senhor, não é por aquilo que você tem, nem pela ausência daquilo que você não tem. Diz o Salmo 1 assim: olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmo 32:1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 112:1 diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. O segredo, irmãos, é sermos felizes aos olhos do Senhor. Feche os seus olhos aí no teu lugar, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Nós clamamos ao Senhor que cada promessa dessa bem-aventurança possa estar sendo depositada no nosso coração. Pai, olha para a tua igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que possamos perseverar o Senhor até o fim, que tenhamos ousadia, Pai, em nome de Jesus, para testemunhar do teu evangelho aonde nós formos, que sejamos tocados pelo Senhor nessa noite, que o nosso coração seja transformado de dentro para fora, e que possamos perceber, Senhor, que somos bem-aventurados, porque temos o Senhor conosco, nós não estamos sozinhos, e te louvamos por isso, Senhor, te louvamos pelo teu amor, por tua misericórdia insondável, incalculável, que nos alcança hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.